Boa noite a todos. Mais uma vez estamos juntos. A consciência do terceiro milênio, né? E hoje nós vamos apresentar um estudo, uma pesquisa sobre o mistério do Santo Cálice, ou do Santo Graal, ou a demanda do Santo Graal, o nome que queiram dar. Primeiramente, boa noite a todos, a Francis, Miguel, Moisés já está chegando, o Elica está brigando lá com a internet, mas vamos nós. Então, para começar, como sempre fazemos, né? Além depois do boa noite a todos, é explicar o seguinte: nós não vamos fazer palestra, não vamos dar aula, não vamos fazer a cabeça de ninguém. Nós vamos só mostrar uma experiência, um conhecimento, né, adquiridos durante muitos anos de estudo, de pesquisa, e na eubiose, com o conhecimento dado pelo professor Guilherme de Souza. Então estamos aí hoje, né, com esse. E lá adiante nós vamos mostrar outros temas, né, que estão ligados a esse tema de hoje. Então, o mistério do Santo Cálice, que está ligado à tragédia do Gólgota, e vai por aí, né? Então, e vamos ver também que esse tema também já vem da Atlântida para cá, não começou somente no tempo de Jesus. Então, Avatar, ou Avatara, é mais um dos seus significados. O mais comum dos seus significados é manifestação da divindade na Terra, né? Então, essa divindade, ela se manifesta em várias personalidades, né? Então, é um vaso de eleição, vamos dizer assim, aonde um ser de alta hierarquia se manifesta e, de acordo com o local que se apresente, ele estará, vamos dizer assim, ligado àquela cultura, àquele povo, entre outras coisas. E conhecereis a verdade vos libertará. Quer dizer, cada vez que você começa a ousar, a tirar os véus, né, dos seus olhos e vai por aí afora, né, você vai se libertando de um monte de coisas. Quer dizer, quando você começa a desconfiar que muita coisa no mundo é errônea, estão nos ensinando errado, entre outras coisas mais, né, e você vai se libertando de toda essa maia, de toda essa ilusão, e vai assim. Então, a ciência das idades é um conhecimento sagrado, alicerce onde se apoiam todos os movimentos religiosos e filosóficos da humanidade em todos os tempos. Já começamos as ligações aqui. Dona Eliana está dizendo que... O que quer dizer? Não sei. Então, a ciência das idades é um conhecimento sagrado, alicerce onde se apoiam todos os movimentos religiosos e filosóficos da humanidade em todos os tempos. Então, a sabedoria inicial das idades, a sabedoria eterna, e vai por aí, ela é o tronco, vamos dizer assim, de uma árvore frondosa, onde seus galhos e tudo mais representam as filosofias, as religiões, entre outras coisas. Dona Lica, entra aí que eu explico o que foi. Então, o retorno quer dizer upload, ou seja, é o que eu preciso que as pessoas façam contato aqui, né, entre aqui no nosso chat, para eu saber se está funcionando. Isso quer dizer que eu pedi para dar o retorno, né? Moisés também, a Vivi, Miguel, você. Então, Einstein, quando perguntado se acreditava em Deus, respondeu: acredito em Deus, né, no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo que existe, e não no Deus que se interessa em premiar ou castigar os homens. Quer dizer, o próprio Deus que os homens inventaram. Então, rodando bem pelo celular. Ó, estou aqui. Tá. Muito bem. Quer dizer, olha só, aí já tem uma maia. Quer dizer, ele já tirou a maia aqui, né? Vamos dizer assim, né? Quer dizer, ele está conseguindo dar um passo na escada de Jacó. Já está evoluindo. Quer dizer, ele não acredita nesse Deus que inventam tudo por aí, inventam por aí, que castiga as pessoas, vai premiar outros, vai por aí. Vamos nós. Então vamos lá. O mistério do cálice tem por origem, bem que tal afirmativa causa admiração aos nossos ilustres leitores, o planeta Vênus, como prova chamar-se de Shukra, em sânscrito, e tal planeta, a lua de Soma. São, de fato,
as 2 taças ou cálices do portal do nosso templo, aqui em São Lourenço, né? Podem ser vistas por aqueles que o visitam. Então existem, né, 2 figuras em alto relevo no portal do templo. Então aí já temos uma novidade, né? Que normalmente as pessoas não sabem que existem os 2 cálices, né? Um de Shukra e outro de Soma. Vamos ver. A palavra sagrada Aum representa a tríplice manifestação da divindade. Quando colocada no fim de uma frase, como fizemos no texto já passado ali, tem o mesmo valor do Amém, o Amém cristão, no sentido de assim seja, ou assim se faça, ou assim se cumpra, etc. Né? Está escrito ali, etc. Então falamos, etc. Vênus é o espírito da Terra, né? Aí a Terra se apresenta como um planetário, um ser vivo, entre outras coisas. Dando-se dizer que os principais dirigentes ou guias da humanidade, que são os Kumaras, vieram de Vênus, portadores de mel, a ambrosia ou licor dos deuses, que é a sua sabedoria. Trigo, alimento físico, que é o mesmo pão, pane, etc., que serve de origem também às diversas teogonias, tanto do passado como do presente. Né? Então tem algo mais aqui que nós estamos aprendendo hoje, que são os Kumaras, são os seres que deram o mental ao ser humano. Né? Aí nós vamos ter que sair um pouquinho daquela história de Adão e Eva e entrarmos ali dentro de um outro circuito, muito mais interessante, né, e muito mais expressivo. Haja vista o pão nosso de cada dia, do Padre nosso cristão, extraído do Kadosh, ou Kodosh, hebreu, e formiga, ou seja, o animal que destrói o esforço humano, por isso mesmo representa karma, lei de causa e efeito. Então tem a chamadinha aqui, o 7 aqui, depois nós vamos ver a chamadinha. Semelhante alegoria, tem ainda por complemento os 3 caminhos da Vedanta. Olha só, Jnana, o conhecimento ou o mel, a ambrosia dos deuses, como já foi dito anteriormente. Bhakti, o amor, a devoção, interferindo no alimento físico, que é o trigo, pois que o esforço humano, que é aquele do ganharás o pão com o suor do teu rosto, também necessita de amor, não só ao trabalho, como ao próprio lar ou família. Vamos completar o raciocínio. Sem esquecer o de seus irmãos em humanidade, amai-vos uns aos outros. E, finalmente, karma, mais uma vez dizemos, como caminho central, no qual palmilha, caindo e levantando, a humanidade inteira, até que o tenha vencido, quando justamente aquelas 2 conchas da sua espiritual balança estiverem em equilíbrio, ou seja, as do amor e da inteligência. Pois, como foi dito antes, o karma terá desaparecido, ou melhor, foi vencido. Então, é dito pelos mestres que hoje em dia pouca gente tem karma. O karma foi adquirido depois de 1956, 58 para cá, né? Foi tirado o karma da humanidade, e o que está aí são os egrégoras, as coisas que foram criadas, né? Através de forças psicomentais, e que aí acaba gerando também o anticristo, entre outras coisas. Então, esse mal aí não pertence a ninguém, a não ser a própria humanidade. É o que nós estamos vendo aí, é o lava-jato, estou lavando rapidinho aí, lavando a jato, tudo que nós estamos vendo. Estou esperando o dia 23, né? O dia 23 de setembro, coisa e tal, e vai por aí. Então, voltando lá, aquela chamada lá, né? Pai e pão são termos que se completam. Haja vista, em diversas línguas, inclusive no Tupi-Guarani, o termo Tupã, que é a divindade, o sol espiritual e não físico. De fato, Tupã é o Deus onipotente na religião dos antigos brasileiros. Que significa adorado de pão ou pai, pan ou pai. Na língua dos cários, dos fenícios e pelágicos, significa o substantivo tu, é tu. Sacrifício de devoção ou incenso. Né? Olha só como é a coisa mais complexa do que podemos imaginar. Né?
só Tupã, é o Sol, Jaci a Lua, olha aí, como é que vamos tirando os véus devagarinho e vamos aprendendo outras coisas. Tudo quanto o homem oferece a Deus é na língua da ordem dos sacerdotes cários, de onde procede a raça tupi, fórmula, por sua vez cabalística, como é o termo car, né, dos cários, daquele que dirigia ou servia de Manu a referida raça, né, o avatar que conduz as pessoas, o povo dele para um determinado local, como o caso de Moisés, entre outros. A referida raça que de longe veio da Atlântida, através do mar de Caraíbas, né, do mesmo prefixo como muitos que figuram na língua tupi. O infinito do verbo sacrificar é no fenício, com vistas à fundação do Brasil, por Vadesi e Etbaal, né? Aí vamos ver o caso da Pedra da Gávea, outro dia nós vamos marcar um papo sobre esse aí, já provado no artigo Brasil Fenício, entre outras coisas. Em o número anterior dos nossos estudos aqui. Tupã, no germânico, Tuen, no grego, Tucri, no latim, Tueri, minerar, contemplar, olhar, mirar, guardar, entre outras coisas. Tus, também no latim, é incenso, perfume, etc. Que se oferece a Deus ou antes aos deuses como seus auxiliares ou prepostos, com vistas aos Elohims, como plural de Eloá. Olha só que coisa interessante, né? Então, no caso, aqui nós estamos passando, dando uma passadinha, né, pelo Brasil Fenício e falando sobre Vadesi e Etbaal. Dá uma olhadinha lá nos mistérios das manifestações divinas, vocês vão encontrar a lenda de Teresópolis, que está intimamente ligada à Pedra da Gávea, ao Pão de Açúcar e outros lugares. Quanto ao pão ou pai, no próprio tibetano, a excelsa frase Om Mani Padme Hum, com o significado de salve, ó joia preciosa do loto, esse mesmo Padme equivale a pão e a pai. Já vista, quando um homem ilustre ia em visita ao Dalai Lama, no Potala, Eliana chegou, né? No Potala, em Lhasa, nome este proveniente de Lhá, espírito, entre outras coisas. O mesmo dividia o pão ao meio, ficando com a metade e dando a outra pessoa ou ao visitante. Dona Lilica, está aí, seja bem-vinda. É isso que eu queria que fizesse, entrasse aqui para a gente ver, né, para a gente poder saber se está funcionando. Esse é o retorno, né, upload. Do mesmo modo que, com cálice contendo certo licor sagrado, para o visitante e outro para ele. Não é isso uma comunhão fraterna, ou entre irmãos e amigos? O mesmo se deu na ceia do Senhor. Este é o meu corpo, o pão, comei-o. Este é o meu sangue, o licor, o vinho, etc. Bebei-o. Né? No nosso caso lá na aula, no nosso bate-papo lá, nós temos uma caneca, né, que nós tomamos, faz de conta que é a mesma coisa. Caneca de chá, é um chá especial. Como se vê Jesus como o iniciado que era da seita dos essênios no Monte Mória, né, onde esteve dos 13 aos 30 anos, tempo este que a própria igreja, o desconhece por completo. Faz uso da taça ou cálice do mesmo modo que do pão, proferindo aquelas palavras na sua ceia com os apóstolos, né, que todo mundo sabe, conhece e tudo mais. O Papa atual, que não deixa de ser um iniciado, né, todos eles, a maioria deles foram iniciados, são iniciados, já fez ver há tempos que tanto se poderia dizer Pai como pão ou recitar o Padre Nosso. Aí no caso nós estamos falando de João 23, né, na época. Para terminar esta longa anotação, o termo pan, com o significado também de Senhor, ficou nos países orientais, em todos os tempos. Alexandre Magno foi chamado na Ásia de Pane Alexandros, né? Era chamado assim.
Na Tchecoslováquia, Polônia, Rússia e outros países, é usado até hoje nos termos pane e pange, como locução. Não sei se a pronúncia é essa. Pane Antônio é o mesmo que o nosso Ciro Antônio. Pai ou pane, Joanes ou João, pertence à lenda de certo lugar misterioso, por alguns do próprio Polo Norte, entre outras coisas. Vide artigo publicado na revista Dharana, que é o material que nós nos servimos também para fazer as nossas pesquisas. Pode dar uma olhadinha lá no portal de Aquário, na página da Eubiose, na parte de literatura, vocês vão encontrar muitas matérias lá retiradas dessa revista Dharana. Hoje já são esgotadas, mas vocês podem entrar em contato com o departamento da Eubiose aqui de São Lourenço ou com o curso correspondência, né? Depois na frente nós temos o endereço. Assim, o próprio cálice da amargura, que Jesus procura afastar de sua boca, não querendo sorvê-lo, enquanto pronuncia a tradicional frase, Eli, Eli, lama sabachthani, não é mais do que o de Soma ou da lua, por ser o do sacrificador, o do Cordeiro de Deus, que tirou os pecados do mundo. Agnus Dei, que tolles peccata mundi. Isso aí a gente já está sempre sabendo, né? Aprendendo, ouvindo, né? Sempre ouvindo em relação ao cristianismo. O mesmo cálice, ele o aceita já transformado no de Shukra, né? De Vênus, por ser o da redenção humana. Pois, como dissemos anteriormente, Vênus é o espírito da Terra, enquanto a Lua, cadeia anterior, né, de onde viemos, a sua alma. Né? Quando nós falamos sobre cosmogênese, formação do universo, nós tratamos desse assunto. Pode dar uma olhadinha lá para pesquisar, né, coisa e tal. Todas essas palestras, esses bate-papos nossos, estão todos eles amarradinhos, um complementando o outro. Né? Se for assistindo, vamos dizer assim, vai encontrar uma série de matérias, todas elas encadeadas. O mesmo Plutarco já dizia, enquanto o homem vive na Terra, seu corpo a esta pertence, a alma, a lua e o espírito ao sol. Né? Aí a lua já é a parte emocional, entre outras coisas. Esse cálice ou taça possui as suas medidas canônicas, conhecidas por alguns, por exemplo, pela ordem dos monges construtores, que deram origem, posteriormente, aos Rosacruzes, que, se diga de passagem, nada tem de comum com os que hoje empregou pertencer às verdadeiras. Quer dizer, esses aí estão ligados à forma fraternitária, né? E não essa ordem que atualmente encontramos. Como se sabe, a missão de Christian Rosenkreuz, seu fundador, não foi avante. Aliás, como só ia acontecer, há inúmeras missões no mundo, dentre elas, a do Cristo, como prova determinada em tragédia. É a chamadinha ali 8. Vamos ver, já está aqui. Do mesmo modo que nosso templo obedece às medidas canônicas. Né? O templo aqui dedicado a todas as religiões do mundo, a Maitreya Buda, né? Ao Cristo Universal, aqui em São Lourenço. E também a quadratura do círculo, pois é quadrado por fora e circular internamente. Assim também, tudo quanto nele existe está dentro dessas mesmas medidas, além de possuir os respectivos simbolismos iniciáticos, inclusive nas cores, nas colunas, entre outras coisas. Vê se entrou alguém aqui, né? Eliana, França, Miguel, eu, tal, Miguel, está chegando o pessoal. Então vamos lá. Por isso que a pia batismal, como a denominam as religiões correntes, ou recipiente, onde são consagrados os nossos pupilos, como sementes da nova civilização, né? Tem a forma de cálice, ou taça. E assim, tais crianças ou pupilos, que já nasceram nas águas do parto, pois que, anteriormente, o período catamenial, por ser mensal, era lunar, né? Ou de soma, ou de acordo com a taça de soma, olha aí, ou de lua, né? Da gestação, já recebiam as influências de Vênus, né? Aí já vem também o mental, entre outras coisas. Vamos nós.
Como prova tal período ser idêntico ao da rotação do referido planeta em torno do Sol, né? Então o Sol gira, Vênus gira em volta do Sol dentro desse período, né? E, consequentemente, ligada ao simbolismo da taça de Shukra, né? Taça de Vênus. Sem falar em que mãe, mama, Maria e outros termos derivados, este último, por exemplo, provém de Mane, o mar, as águas, portanto. Então vamos seguindo. Olha só quantas coisinhas vão aparecendo no meio do caminho e vão sendo adicionadas ao nosso subconsciente, à nossa memória, e vai por aí. Daí, sobre as pias de água benta, né? Parece que caiu o sistema. Deixa eu ver como é que está. Sair da página, permanecer na página. Continuamos na página. Daí, sobre as pias de água benta, por seu integral conhecimento dos cânones antigos, os monges construtores e Rosa Cruzes também terem assinalado, por meio de dois M's, MM, invertidos e entrelaçados, o próprio signo de Aquários, e não apenas o nome de Maria, como julga até hoje a Igreja. Quer dizer, esses M's têm outra função, né? Tais monges, construtores ou discípulos seus também foram, por exemplo, que colocaram 2 golfinhos nas fontes das praças de certas cidades, de cuja boca jorra a água na razão de Pisces e Aquários, num ciclo que agora termina, que já terminou agora, né, para dar começo ao segundo ciclo. Vamos ver o que estão dizendo aqui. O que a Adriana está falando? Aqui está o cara. Vamos nós. Tá bom. Aqui está com a mensagem aqui que está devagar. Do mesmo modo, na cidade de Ouro Preto, uma fonte existente em certa praça, que tem 4 reis, sendo que 3 coroados e 1 sem coroa, e de cujas bocas jorra água, alegoria à própria queda dos anjos ou divinos rebeldes, pois que seu chefe, como dirigente da terra, por se ter negado a semelhante função, perdeu a sua régia coroa, isto é, um outro tomou o seu lugar, né? O senhor de Vênus, vamos dizer assim, né? Ficando cercado de 4, inclusive um representando o faltoso, que é justamente o que não possui coroa. Olha só, né? Esse material de hoje é complementar aos demais que nós já vimos passando, né? Inclusive a demanda do Santo Graal, coisa e tal, falamos sobre a tragédia do golpe, etc. E aí essa parte de hoje é complementar, né? Vamos dizer assim. Vamos ver mais do que ele está dizendo. Só mesmo um grande iniciado poderia ter feito semelhante fonte. Giovanni Papini, como se for uma criança que estivesse quente por se aproximar do chicotinho queimado, né? Uma brincadeira que tinha antigamente, hoje em dia, a brincadeira das crianças hoje é celular, né? Não brincam mais, etc. Está muito longe. Entretanto, de certa verdade, a começar pelo título do seu livro, que antes deveria ser O Anjo Rebelde, e não em vez de O Diabo, né? Então tem um livro chamado O Diabo, de Giovanni Papini, né? Livro muito bom, interessante, coisa e tal, mas aí o professor Henrique, ele cita que, ele sugere, né, que deveria ser O Anjo Rebelde. Na rua 1º de Março do Rio de Janeiro, figura por cima do portal da igreja, chamada Cruz dos Militares, o girassol, Elianto. Por mais que se lhe chame de símbolo pagão, no entanto a igreja, mesmo sem saber a razão, respeitou o referido símbolo, que outro não é senão o do mesmo Cristo. E a prova é que o número cabalístico de Cristo, sendo o 608, né, é o mesmo de um ciclo solar. Nessa igreja também existe na sua fachada os 4 anjos, né, vou dizer assim, ligados à esfinge, cada um com seus animais correspondentes. Em Paris havia outro estranho ser, no qual foi dado o nome de o Homem das Catedrais. E isto porque
o mesmo andava com o bastão e ficava examinando, né, ou a examinar horas inteiras o frontispício dessas mesmas catedrais para ver se obedecia aos cânones antigos. Vamos nós, né? Chegar um pouquinho para cá, porque aí eu posso enxergar melhor também. Vamos ver como é que fica. Opa! Vamos nós. Aqui a gente é contra a regra, a gente faz tudo. Tá? Agora eu já estou chegando melhor. Seu bastão não era mais do que um padrão dos referidos cânones. De tão elevado ser, possuímos respeitosa e dedicada missiva em nosso arquivo. Quer dizer, o professor fala que ele tem, né, no arquivo dele, né, na época ele recebeu, e ainda está lá até hoje, né, uma delicada missiva, respeitosa, etc. Pois bem, nosso templo, como síntese de quantos existem no mundo, não podia deixar de possuir os referidos cânones, mas aplicados ao ciclo atual ou de Aquários, ao qual cede lugar o de Pisces. Quer dizer, já não estamos mais no ciclo de Pisces, de 1949. E assim, nossos pupilos, como sementes desse mesmo ciclo ou de Aquário, que é do futuro avatar, todos eles consagrados numa pia com formato de taça ou cálice, por terem ultrapassado uma caixa, como acontece aos adeptos, serão fontes inesgotáveis de riqueza, tanto por sua bondade como por sua inteligência. Né? As crianças consagradas no templo dedicado a Maitreya Buda, ao Cristo Universal, né? E vai por aí. De tais medidas canônicas foi que se serviu o autor de Vênus de Milo, né? Vênus de Milo, para a medida da protuberância de seus seios, por ser justamente idêntica à da concavidade da referida taça, ou cálice. Como se sabe, obediente aos prováveis cânones da supracitada deusa mitológica, é que ainda hoje são feitos os concursos de beleza, né? Se alguma coisa não foi deturpada já. Acontece, porém, que enquanto a tal Deus, né, perdeu os braços, as deusas modernas perderam a cabeça, né? Por serem doidivanas. Quer dizer, aqui no caso assim generalizado, né? Então algumas deusas modernas perderam a cabeça por serem doidivanas. Nas escrituras orientais, existe uma alegoria de imenso valor iniciático, ou seja, aquela que diz: os adeptos mamam na vaca astral, ou das 5 patas. Equivale também a um outro trecho que diz que os mesmos se alimentam com o leite da mesma vaca, né? A vaca que tem 5 patas, mas são formas, vamos dizer assim, para esconder, de um modo geral, não abrir muito jogo, né, para aqueles que não são iniciados, né? Aí no caso aí está falando sobre os 5 elementos, o 5º elemento chamado a caixa, entre outras coisas. Uma questão apenas de interpretação dessa maravilhosa alegoria. Mamar ou alimentar-se com o leite da vaca astral ou das 5 patas equivale ao alimento espiritual ou de sabedoria divina. Quer dizer, quando a pessoa começa a meditar, aprender, né, crescer, melhorar a partir dessas informações, desses estudos, dessas pesquisas e meditações. E como esta proceda, por que não dizermos do tato à caixa? Olha aí, ó, tá vendo? Aí já é, no caso, né, que não deixa de estar relacionado com Vênus, e por ele fluir os 2 tátuas superiores ou secretos, aos quais fomos os primeiros a lhes dar o nome de Anupadaka ou Anupadaka e Aditátua, apresentar-se, por sua vez, aos olhos do iniciado, em semelhante mistério, aquela outra passagem que diz, então vamos ver o que ele diz aqui. Aquele que ultrapassar a caixa é fonte de toda a riqueza, lógico, que é a riqueza espiritual. E é um duija, ou 2 vezes nascido, pois como um ser da terra, nesta, tendo ele nascido, no entanto, ao alcançar semelhante graça, passa a nascer ou renascer,
se o quiserem, no mundo divino. Quer dizer, ele teve um nascimento e depois ele renasceu desses valores todos, né? Ele tirou as máscaras dos olhos e agora está vendo o mundo divino, né? Nem sempre aqui quer dizer que a pessoa morreu no sentido de ela faleceu, coisa e tal. Não, ela, né, saiu daquela etapa, daquele nível de consciência e passou para outro, mesmo em vida. E tudo isso em referência ao termo Kakin, que todos afirmam. Divide-se em 2 sílabas, né? Nossos irmãozinhos maçons falam assim, quando a verdade é que em 3 é a sua divisão. K, mundo terreno, ou terceiro logos, né? Ak, o próprio Akasha, segundo logos, ou mundo. E Kim, o primeiro logos, ou o mundo divino. Então temos aí o primeiro logos, segundo e terceiro logos, planetários. Pelo que se vê, o Ak de Kakin é aquele que separa o mundo divino do terreno. E, portanto, aquele que ultrapassar, né, ou ultrapassar, é fonte daquela mesma riqueza, né? E assim, o discípulo, o Lanu, em sânscrito, deixa de beber na taça lunar ou de soma, para beber na venusiana ou de Shukra, tornando-se um adepto, ou seja, um guru na mesma língua sagrada. Quer dizer, ele passa um nível acima, né, dos seres humanos comuns. A letra Shu, com a qual se escreve em sânscrito Shukra ou Vênus, tem a forma, né? Tem a forma. E é a mesma, ninguém a viu até hoje, de que se serve Gotama, o Buda, vide as suas imagens no mudra, né? Feito com as mãos, né? O gesto que ele faz, em que o mesmo se acha na posição de Padmasana, isto é, a posição de lótus, a mesma que os yogis se seguem para os seus exercícios dessa natureza. Se observarem direitinho, né? Então esses seres se apresentam, às vezes, numa imagem, o pessoal pinta, coisa e tal, e eles têm lá alguma coisa, né? Um gesto, né? Vamos dizer assim, que eles chamam de mudra. E naquele mudra, ou naquele gesto, ele dá também uma revelação. Falemos, porém, do cálice em diversas tradições, servindo-nos de artigo bem nosso, quer dizer, bem da eubiose, publicado na revista Dharana, em seu número 110, relativo a outubro de dezembro de 1941. Olha só como é que esse conhecimento aqui para o Ocidente, já também no nosso meio, já é bem antigo. Tem nada de novidade agora. Então, Purusha Pura, ou Peshawar, foi durante muito tempo a cidade do cálice de Buda. Depois da morte do mestre, o cálice foi levado para ali, onde por muitos anos tornou-se objeto de veneração. Nos tempos do viajante chinês Fa Shen, aí pelos 40 anos antes de Cristo, encontrava-se ele ainda no templo que lhe foi dedicado. Isto é, Peshawar, né, lá no Afeganistão. Aí teve aí, né, no ano passado, ano retrasado, na mídia, né, que a coisa estava feia por lá. O mesmo possuía diversas cores, predominando, entretanto, o preto. Quanto ao perfil de 4 cálices que acompanhava, era visto claramente. O mestre fala que o ser de autarquia esteve entre eles, né, vestido de pastor, coisa e tal, caracterizado, e tentou mostrar um novo estado de consciência para eles não aceitaram. E aí depois, né, o lugar que estava o Graal, eles não perceberam e tal, e assumiram o karma disso aí. Então, às vezes as pessoas se defrontam com um conhecimento superior e tudo mais, e não conseguem entender, né, assimilar e vivenciar tudo isso aí. Porém, nos dias de Huang Zhizang, outro viajante chinês, pelos 650 anos de nossa era, afirma que não mais se encontrava tal cálice em Peshawar, no Afeganistão. Uns dizem achar-se na Pérsia, enquanto outros em Kashgar, né? Kashgar. Não confundir nada disso com o cálice do Graal, cuja história já foi oferecida de público. Tanto quanto possível,
em nosso artigo anterior, né? Nosso bate-papo anterior, chamado Mistério do Graal, né? Então está lá, vocês podem assistir lá, e o nosso bate-papo de hoje é complementar. No Oriente, não se pode desprezar a ideia de um cálice. No entanto, as lendas de todos os países a conhecem a seu modo. Mas aí, então, aquilo que a própria tradição exigiu que ficasse no mundo em relação com isto, sim, com o mistério da tragédia do Gólgota. Então ficou aí, né? Tem também, no caso, a lança, a espada, né? Tem, entre outras coisas. Referimos-nos, por exemplo, a de Lohengrin, que, com outros 12 cavaleiros, sob a direção de Parsifal, pai daquele, guardava o mistério da taça, o sinal que uma pomba descia do céu para renová-lo anualmente. Isso nos anos de 48, coisa e tal, né? Aqui também aconteceu a mesma coisa. Mas as pessoas, de um modo geral, são muito materialistas, são muito agarradas a feito as suas convicções, as suas religiões, seus movimentos, coisa e tal, não aceitam nada, né? Então tudo é um processo de evolução, e as pessoas não entendem isso aí, ficam presas nas coisas que há 2000 anos já ficou lá para trás. O cálice de Buda, segundo as lendas trans-himalaianas, era milagroso e inesgotável, um verdadeiro cálice de vida. Em nossa própria obra, um cálice famoso com as iniciais JHS, que ainda figura no museu do nosso tempo, não confundir com o grande cálice pesando 55 quilos, né? Que é a representação desse graal. O licor, que no mesmo se continha e era distribuído entre os irmãos maiores, que é verdadeiro licor eucarístico, também era inesgotável. O seu conteúdo jamais acabava, né? Ao contrário, o licor voltava ao lugar primitivo, e quando não mais foi necessário o referido ritual, ele baixou misteriosamente. E no fundo da frasqueira, um coração cristalizado ali apareceu de modo surpreendente, né? Recordemos o cálice de Anhita e a luta por nossa posse, por sua posse, olha só, por sua posse, tal como relata de modo tão poético o Mahabharata. Indra apodera-se do cálice do rei dos Nagas, nome referente à serpente sagrada, qual acontece com os de Srinagar, entre outras coisas, e o leva para o céu. Olha só, coisa interessante. Aí se nós entrarmos nas lendas, né, vou dizer assim, nas filosofias das religiões, nós vamos encontrar tudo isso acontecendo por lá, né, mostrando o que acontecia, como era, e vem as tradições do Graal, né? Aí já de outra forma. Segundo as tradições persas, quando Genishid começou a lançar as bases da cidade de Istakhr, assim Istakhr, a cidade de Isis, entre outras coisas, encontrou-se um cálice milagroso, Gina Genishid. O cálice Gina, ou sagrado misterioso, de origem divina ou lagartina, etc., uma espécie de lâmpada de Aladim, ou Aladdin, ou Fina, ou Gina, né? Aqui não é Fina, é Gina, ou gênio de Deus, de Alá, entre outras coisas. O cálice era de turquesa, e estava cheio do precioso néctar da vida, que é chamado de ambrosia dos deuses, como já dissemos em outros lugares. Quem vem acompanhando está entendendo o que nós estamos falando. As lendas do mosteiro de Solovets, ao tratar dos personagens do Antigo Testamento, menciona o cálice do rei Salomão. E vamos ver o que ele diz. Grande é o cálice de Salomão, feito de uma só pedra preciosa. No cálice existem 3 versos gravados em caracteres simérios, que ninguém pôde explicar. E o Moisés não chegou ainda. Isso já estava chegando, não chegou ainda? Não, né? Moisés não chegou ainda não. Então vamos lá. Com certeza, são os mesmos a que se refere o famoso livro de Quilté, no capítulo 35, que aqui aparecem pela primeira vez, vamos dizer assim, de modo profano, com a respectiva tradução para o nosso idioma. Então, o que está dizendo lá aqueles caracteres? Tantas vezes beberei neste cálice, quantas o mundo, né, exigir a minha presença, como espírito de luz e de justiça.
por mais veladas que sejam tais palavras, claríssimas, e são para aqueles que já possuem a mente iluminada, queira, pois, o leitor, né, vou dizer assim, aqueles que nos acompanham, dedicar-se ao menos a meditar sobre elas. E grandes coisas acabará descobrindo. Sim, porque, como disse muito bem o meigo Nazareno, aquilo que eu faço, vós podereis fazê-lo. Então, às vezes a gente conta agora erro de português, coisa e tal, mas é erro de dedo mesmo, de digitação, né? Mas aí, como não temos revisor, acaba passando. No subcitado livro, também figura uma outra passagem, onde se compara o cálice com a balança, embora mais longo do que o primeiro versículo. 2 pesos desiguais para 2 medidas iguais. Assim está separado o meu corpo, nas conchas da balança, até que as mesmas se fundam. Naquele cálice, onde tenho bebido do sangue, que é mais dele do que meu, até lá outros o sorverão para mim. Muito mais difícil que o primeiro para ser desvendado. No entanto, faremos aqui algumas insinuações. Balança não é signo de Vênus, e não se fala, já o dissemos antes, num cálice de Shukra, Vênus, e outro de Soma, Lua, fica o restante para ser desvendado por quem possuir o coração puro e a mente iluminada. Não é mesmo? Então, não se vai abrir o jogo de uma palestra assim para o público em geral, né? As pessoas devem se esforçar para seguir, né, o caminho do Avatar, aí, certo? Os muçulmanos de Kandahar possuem também seu cálice sagrado. Em Caran também existe um cálice denominado de Farfaga. Desse cálice bebem aqueles que fazem parte dos grandes mistérios, como os irmãos maiores, outrora da Sociedade Teosófica Brasileira, hoje Sociedade Brasileira de Obiose, né? No 7º dia, eles anunciam: ó mestre, o maravilhoso tem que se manifestar. Nas cerimônias da Vedanta, do budismo e do masdeísmo, utiliza sempre o precioso símbolo do cálice da vida, Jataka. Narra a origem do cálice de Buda. Então vamos ver como é que ele revela aqui. Então, das 4 terras, os 4 pontos cardeais, vieram 4 custódias do mundo e 4 cálices de safira. Não esquecer que a Terra é o 4º globo de nosso sistema, etc. Né? Quer dizer, nós estamos no 4º dia da criação, dos sistemas planetários, entre outras coisas. Buda, porém, o repeliu. Voltaram a oferecer 4 cálices de pedra negra, Mugavana, e ele, movido de compaixão pelos 4 gênios, os aceitou. Não esquecer ainda que estamos na Kali Yuga, né? Agora já entrando na idade, na Sati Yuga, entre outras coisas, na idade de ouro, né? Mas aí, primeiramente, tem que resolver os problemas lá da Kali Yuga ou idade negra, que merece compaixão de todos os grandes iluminados. O próprio termo Maitreya, segundo Bourneau, no seu dicionário da língua Sanskrit, embora que não seja a forma transcendente do referido termo, quer dizer compassivo, compaixão, entre outras coisas. Aí a chamadinha lá, 9. O último Buda vivo da Mongólia, o 31º Buda vivo da Mongólia, série representativa do rei do mundo, usava um anel de pedra negra. Né? Então, o último Buda da Mongólia usava um anel de pedra negra. Aí mais ninguém entrou. Assim colocou ele um dentro do outro e ordenou que se tornem um só. Ninguém compreendeu o simbolismo de até hoje, que é o seguinte: os 4 Budas terrenos que se tornam um só no final da evolução da mônada. Quer dizer, em cada sistema, eles vão absorvendo o anterior, né? Vamos dizer assim. Então agora nós estamos no 5º sistema, que está sendo absorvido todos os 4 sistemas anteriores, né? Os 4 dias da criação, entre outros nomes. E as bordas dos 4 cálices se tornaram visíveis, como desenho. E de fato os 4 cálices em um só se tornaram. O Buda aceitou o alimento no cálice, recém-formado, e havendo provado que ele
o que nele se continha, rendeu graças. Sim, porque o alimento em tal cálice existente, como dissemos anteriormente, era o próprio licor eucarístico, ou melhor, a ambrosia dos deuses, que une os seres da terra com os deuses ou o mundo divino. Quer dizer, quando a pessoa sorve a ambrosia dos deuses, né, esse licor, então ele faz, através do ritual eucarístico, então ele se une, ele se linka, ele se conecta ao mundo divino, aos deuses do mundo divino. Lalita Vistara, né, descrevendo os sacramentos do cálice de Buda, atribui ao Bhagavad Gita, o bem-aventurado, esse significativo sermão ou discurso, se o quiser. Tributa respeito a Buda em nome do cálice. E este será para ti como um vaso de sabedoria. Sim, por ser o vaso ou taça de Shukra, Vênus, entre outras coisas. Vamos acabar. Na ladainha de Todos os Santos, no cristianismo, se encontram esses dois termos latinos, vas honorabilis, vas insignis devotionis, ou seja, vasos de honra, vasos de insígnia e devoção. Termos estes que dizem respeito aos Manasaputras, ou seja, os filhos do mental, né, que depois de terem cumprido o seu dever na terra, foram postos em custódia, ou no Santo Santorum de nossa Mãe Terra. Nós o sabemos, mas a Igreja interpreta o termo posto em custódia de maneira diferente. E assim estamos chegando. Se ofereceres o cálice aos teus iguais, ele não permanecerá nem em memória, nem em juízo. Assim porque esse termo equivale ao de Jesus. Não atireis pérolas aos porcos, ou a margaritas antiporcos. Eles não vão saber degluti-la e ainda acaba ficando seu inimigo, tenta avançar em você. Né? Então é o caso de ficar tentando espalhar conhecimento para tudo quanto é lá, né? Ensinar todo mundo as coisas, coisa e tal, aprende uma coisinha, quer ensinar para todo mundo tem que aprender, não sei o quê, todo mundo tem que ser salvo, coisa e tal, e acaba arranjando muita inimizade. De fato, a maioria dos homens não merece o tesouro da sabedoria divina, porque desperdiçam inutilmente, isto é, em seu próprio proveito, confundindo na maioria das vezes essa mesma sabedoria com poderes psíquicos. Quer dizer, querem, né, fazer alguma coisa de sobrenatural. Mas aquele que oferecer o cálice ao Buda e Cristo, né, o Cristo universal, são termos idênticos, pois ambos significam ungido, sábio, iluminado, entre outras coisas. Não será esquecido nem em memória, inteligência, nem em bondade, amor, devoção. Esse cálice, arca de vida, ou da vida, né, normalmente será descoberto. Pouco importa qual seja o cálice. O fato, porém, é que a síntese de todos eles, qual arca diz vida, ou de aliança com Deus, a luzir, se acha no altar do templo de Maitreya Buda em São Lourenço. E sobre ele paira a pomba do Espírito Santo. Então está aí o nosso trabalho complementar, né, a demanda do Santo Graal. Então está aí, né, a dimensão dos estudos. Então pode acompanhar, por exemplo, na palestra 3, ou no bate-papo 3, chamado Mistério das Manifestações Divinas. Na de número 82 e 83, Montes Santos e os seus mistérios, e o Graal, né? Então, são dois bate-papos aqui, número 82 e 83, Montes Santos e o Graal. Então, é a edição 1 e 2. E o 121, a demanda do Santo Graal, né? Cujo o bate-papo de hoje é complementação, né? Complementar a esse 121. Mas aí, nós tendo como base o número 3, 82 e 83. Né? E entre outros também que pode procurar lá, que vai achar muita coisa, porque não existe o trabalho estanque, né? Existe sim o trabalho complementares. Então, alguém gostaria de acrescentar alguma coisa para a gente? Falar alguma coisa? Cadê? Ninguém vai falar alguma coisa? Cadê a França? Vai falar alguma coisa? Liliana, cadê você?
Já caiu o sistema? Acho que não, né? Então tá lá. A iniciação do professor Miguel de Souza foi ainda superior à dita maêutica, maia budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também criaturas humildes. Ensinou-se a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimento, de evolução. Então está aí o trabalho, né? A liberdade interior, Sociedade Brasileira de Eubiose. A eubiose, a ciência da vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho, em busca do seu Deus interior. Né? Mantém vários departamentos nas principais cidades e ainda no curso de correspondência. Né? O telefone é esse, é 35, São Lourenço, né? Essa região, 3331-7535. E para em contato, né? cep@eubiose.org.br. E aqui o departamento de São Lourenço, né? saulorenco@eubiose.com.br. Né? Aí pode se informar, pode se inscrever, entre outras coisas. Então está aí o nosso trabalho de hoje, nossas pesquisas, né? Estamos conectados. Prestigie o Portal de Aquários, www.portaldeaquario.com.br, e também, além de palestra pública, vocês vão encontrar também a página da Eubiose, onde tem as matérias que foram dadas pelo professor, né? Das aranas antigas e tudo. Então estão lá, vocês podem pesquisar, vão encontrar esses materiais também que nós aproveitamos para apresentar aqui, né? Além da palestra pública, que temos lá agora 121 palestras, se não me engano. E está aí o nosso trabalho, né? Um grande abraço a todos, saúde, boa sorte e até sempre, né? Então vamos nós. Deixa eu ver aqui como é que está aqui. Ele fechou aqui a minha... Vamos ver.